Falar um pouquinho sobre o Rio Apodi em Mossoró e falar sobre a importância da preservação dos rios é até um tema desafiador, né? Diante dos problemas que vêm acontecendo no nosso Brasil, com a falta de saneamento, essa preocupação sobre o processo de educação dessas pessoas que estão em volta desse meio ambiente é muito significativo e ao mesmo tempo alarmante. Busca-se muito ainda a consciência das pessoas sobre essas questões. Trabalhar com os rios não é simplesmente conhecer somente sobre a questão do percurso da água, sobre a quantidade de água que existe naquele determinado local. É também falar sobre a questão da preservação. E aí o que vem acontecendo ao longo do tempo é que as águas estão sendo contaminadas, existe um processo também de retirada dessa água para poder abastecer grandes indústrias de agricultura. E aí a importância desse rio tem também influência porque ao longo da civilização os homens começaram a se desenvolver nesses ambientes. Tanto que a história do homem vem falando sobre a importância dessas áreas para que o homem conseguisse se desenvolver. E nesse processo as encostas também fazem um papel importante. Por quê? Porque nas encostas que as águas começam a carrear. Existe o processo de escoamento superficial que se chama, que as águas se escoam superficialmente pela superfície, e nesse processo a vegetação é fundamental. Sem a vegetação, os rios começam a ser assoreados, existe o processo de poluição também, porque a vegetação tem a capacidade de reter também esses materiais particulares, e a preservação desse ambiente, desse ecossistema, ecologicamente é fundamental e também traz um papel importante para a população, conhecer um pouquinho sobre esses processos. O Rio Apodi do Mossoró vem sofrendo ao longo do tempo da sua história esse problema, desde a foz, desde a nascente até a foz. Aliás, exemplo disso é Areia Branca, com o surgimento das salinas, aqui em Mossoró, o grande crescimento urbano, nas outras cidades também que fazem parte também da bacia hidrográfica do Rio Apodi do Mossoró, também tem influenciado nesse processo. Trabalhar com essa ideia da preservação do rio, da conservação, isso porque existe uma diferenciação entre preservação e conservar que precisa ser salientada. Trabalhar com preservação é você tratar aquele ambiente de uma forma que aquele ambiente não possa ser usado, o uso seja mínimo. Já conservar é permitir que o homem possa utilizar aquele ambiente, mas ao mesmo tempo ele possa trazer benefícios para aquela localidade sem degradar o meio. É o que vem acontecendo ao inverso na nossa região. Então, assim, políticas de melhorias daquela região podem ser tratadas de forma bem simples, Isso aí depende muito dos governantes. Um exemplo disso, a criação dos planos de saneamento, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, trabalhar um plano de educação ambiental dentro das escolas para que as crianças possam se desenvolver dentro desses ambientes, do ambiente escolar, tanto a consciência ambiental, não somente dentro da sala de aula, mas que esse conhecimento seja levado também para dentro de casa. Eu vejo isso porque alguns professores meus já também relatam sobre isso, que muitas vezes eles estão tão acostumados com esse dia a dia, de levar material para casa, jogar as coisas no lixo, que às vezes quando a criança vê um ato errado do pai, ele é a primeira pessoa a cobrar. Pai, vai jogar esse material na calçada, vai jogar na rua, coloca no lixo. Então, assim, é um ponto principal. Trabalhar também com a educação dos jovens é fundamental. Isso influencia. Está aí a criação aqui em Mossoró do Parque Municipal, que tem essa possibilidade de trazer essas melhorias para o município, trazendo a conscientização. Isso deveria ser implementado em todos os municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Apodi de Mossoró. Se eu não me engano, são mais de 52. Imagina aí, 52 municípios sendo implementada uma política como essa. Então, essa influência, trabalhar com a educação ambiental, criação do plano de saneamento básico, criação de políticas de gerenciamento de resíduos sólidos, que é o lixo, se só, é de fundamental importância. Também trabalhar com o processo também de criação de viveiros de mudas, das comunidades, e a participação da comunidade é fundamental. As pessoas que estão em volta daquele ambiente é que sofrem principalmente os impactos daquele problema. E isso tem que ser levado em consideração. Então, seriam medidas básicas, fundamentais. Pode citar alguns exemplos, para poder tentar solucionar esses problemas. Vai de encontro também ao que a gente está falando aqui sobre a questão da criação dos planos de saneamento, resíduos sólidos, e aí a reestruturação da mata ciliar. Apesar que nós vivemos um processo ecológico
de que algumas plantas elas sobrevivem, têm capacidade de sobreviver mais do que as outras, como as algarobas por aí. Né? A gente vê o Rio Pô de Mossoró cheio de algaroba. A algaroba também tem seu papel fundamental, apesar que ela é uma espécie competidora que vem degradando o meio. Mas aí a criação de instalação de novas espécies é fundamental. Você pega a espécie nativa, coloca no ambiente para poder tentar recuperar a mata ciliar. E aí, como eu tinha falado antes, é trabalhar com a educação ambiental, é falar sobre a importância da reciclagem, da coleta seletiva. E eu digo educação ambiental não somente com crianças. Os jovens e adultos de hoje em dia precisam de mais educação. A gente vê muitos problemas ocorrendo por aí que estão relacionados simplesmente com a falta de educação dessas pessoas, a falta de preocupação com o meio que vive. Trabalhar com a questão ambiental, trabalhar com o Rio Pô de Mossoró é trabalhar de forma consciente, de uma forma coletiva. A coletividade, né, que vai influenciar na melhoria dessa condição do Rio Pô de Mossoró, e não é somente o município de Mossoró, não. Você trabalhar na gestão do Rio Pô de Mossoró, é trabalhar de todo o seu percurso, desde Luiz Gomes até o município de Areia Branca, que também fazem parte dessas áreas, e outros municípios também que estão nesse meio precisam também pensar da mesma forma que estamos pensando aqui. Okay?